Hoje é segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. Eu sou Joyce Ribeiro e este é o Segunda Chamada. Além das titulares Mara Luque e Marilis Pereira Jorge, o programa tem a honra de receber hoje a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E tem também Carlos Andreasa, que já esteve aqui conosco. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada por virem conversar conosco. E ainda estamos sob a sombra de uma tragédia. Depois de Mariana, Brumadinho. Será que não aprendemos nada? Por que os culpados não são nomeados e nem punidos em crimes ambientais como este? O processo de licenciamento para expansão da barragem de Brumadinho é criticado por ambientalistas. As centenas de barragens pelo estado são seguras? E na política, que democracia é esta em que um deputado renuncia ao mandato movido pelo medo? Bolsonaro faz operação, mas quer continuar no comando. Será que ele não gostou da performance do Mourão? Este é o Segunda Chamada de hoje. Se ajeita aí e não esquece de se inscrever no canal. Em 1984, por causa de uma falha em dutos de gasolina da Petrobras, um incêndio destrói parte da favela da Vila Socó, em Cubatão, São Paulo. Número oficial de mortos, 93. 24 pessoas foram denunciadas, inclusive o presidente da Petrobras na época. Ninguém foi punido. 2011, vazamento de um poço de petróleo da Chevron na bacia de Campos, Rio de Janeiro. A empresa fez um acordo com o Ministério Público Federal em 2013. Encerrou 2 processos no valor de 40 bilhões de reais, pagando uma multa de 95 milhões. 2015, rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, mata 19 pessoas, contamina o Rio Doce e chega ao oceano. O desastre afetou a vida de 500 mil pessoas em 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. O processo contra executivos da Samarco, Vale e BHP Billiton não tem data para julgamento. Órgãos ambientais aplicaram 68 multas. Só uma está sendo paga, em 59 parcelas de 2 milhões de reais. Temos alguma razão para achar que dessa vez vai ser diferente? Marina Silva, muito obrigada novamente pela participação. E por que nesses casos e em tantos outros a punição fica restrita às multas? Porque as pessoas envolvidas, os diretores que são tão bem pagos, recebem salários altos, porque têm uma responsabilidade alta nessas empresas. Por que essas pessoas não têm a responsabilidade de responder por esses casos? Você tem que observar a legislação ambiental que, infelizmente, essas empresas têm um poder de recorrer às instâncias superiores seguidamente, esse é um dos problemas, mas o mais importante é que precisa enrijecer a legislação ambiental. Todo esse discurso que é feito de enfraquecer, de flexibilizar, é exatamente isso que faz com que empresas não sejam punidas. Por isso que em 2015, quando tivemos o desastre de Mariana, eu conversei com alguns procuradores e com pessoas do Ministério Público e perguntei o que a gente pode fazer concretamente para evitar que fique na impunidade. E ele disse transformar esse tipo de crime em crime hediondo. E eu sugeri aos nossos parlamentares que fizesse o projeto de lei. O senador Randolph apresentou em 2016 essa iniciativa legal para transformação em crime hediondo. Crime dessa magnitude, fazendo uma modificação na lei de crimes ambientais. Infelizmente, o relator, o senador Anastasia, apensou o projeto ao Código Penal e ele não teve tramitação até agora. E o senador Randolph está pedindo desapensamento e, se não for possível, não conseguir maioria, que eu espero que consiga, para desapensar do Código Penal, que levará um tempo para ser aprovado, que ele reapresente o projeto, porque como é uma nova legislatura, ele foi reeleito, ele pode reapresentar. Então, as leis que deem suporte para que haja a punição. No caso, transformar em crime hediondo, no caso, a punição dos diretores, dos responsáveis, seja agentes públicos ou privados, e
ter uma atitude de imediatamente bloquear os bens dessas pessoas, prender passaporte. Tem uma série de regramentos que podem ser feitos de forma preventiva, porque o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho não foi um acidente ambiental, Joyce, foi um crime ambiental. É a história se repetindo como tragédia e uma tragédia anunciada. Agora, para que as leis sejam endurecidas e não enfraquecidas, como estão querendo, é preciso que o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados as aprovem, a Assembleia Legislativa também façam o seu dever de casa, porque a legislação ambiental funciona como um sistema. O sistema tem as competências dos órgãos federais, estaduais e municipais. E é isso que precisa ser fortalecido. Fortalecer, inclusive, com recursos, com concursos públicos, para que a gente tenha a quantidade de técnicos que possam dar conta do imenso desafio de fiscalizar e ter uma ação preventiva sobre danos ambientais que colocam em risco a vida. Porque essas pessoas que permitem as operações, Andreasa, elas precisam ser responsabilizadas individualmente, não? Para que a responsabilidade recaia também sobre elas, e elas tenham consciência plena do trabalho que fazem. Um drama como esse, que é um crime ambiental, sem dúvida nenhuma, começa com uma obra de engenharia. O projeto de engenharia de todas essas barragens nasce para ser traído em seguida. É um bom projeto, geralmente, feito por uma capacidade específica, para receber o despejo e aguentar a movimentação da barragem. Porque a barragem, a ministra sabe disso, é um organismo vivo. Ele é um cemitério de lama, mas é um organismo vivo. Hoje não será como amanhã. Quer dizer, ontem é uma coisa, hoje é outra, amanhã será outra. É assim que funciona. Quer dizer, movimentação de terra, movimentação de água, ainda que esteja inativa como essa estava. Acontece o seguinte, o valor do minério de ferro aumenta, as empresas correm para aumentar a capacidade desses reservatórios. Fazem de qualquer maneira, traem o projeto, faz puxadinho, faz da maneira mais barata possível. Aí o minério de ferro perde valor. Qual é o primeiro lugar em que se economiza? Na manutenção e na fiscalização. As empresas não fazem a medição diária como deveriam. E os relatórios de estado da coisa são feitos por empresas contratadas pela empresa. Pelas próprias empresas. É uma espécie de auto-vistoria. Não é possível. Que consultoria no mundo vai contrariar a Vale sob o risco de nunca mais ser convidada a participar de nada? E pessoas que entendem desse assunto, elas são chamadas, por exemplo, Marina, você já foi chamada por essas empresas, pelas mineradoras, para participar na confecção desses projetos? Não, e não é o papel dos agentes públicos participarem na confecção do projeto. Mas opinando. Mas o papel do agente público é dar o termo de referência na hora do licenciamento. O órgão ambiental licenciador, ele dá um termo de referência para o empreendedor e aí o empreendedor faz a contratação de uma empresa privada que vai fazer o estudo de impacto ambiental. E o questionamento que se faz é que isso passa a ser quase que um autolicenciamento, porque, não estou generalizando, algumas vão se ajustando, apresentando cada vez mais os aspectos positivos do empreendimento e secundando aspectos negativos. Então, é preciso que o termo de referência seja cumprido e que o agente público tenha os meios de fiscalizar. E agente público aí entende os órgãos municipais, estaduais, até mesmo federal, quando incide em obra federal, e a ação do Ministério Público, que precisa ser reconhecida, porque boa parte dos desastres só não são maiores porque tem uma combinação do trabalho do Ministério Público, o trabalho dos órgãos ambientais e da própria sociedade. Você vê que você tem um representante da sociedade civil dentro desses conselhos e aquele representante fica gritando e mostrando dados e é visto muitas vezes como se fosse um xiita, alguém que é contra o desenvolvimento. É esse todo o discurso senadora, que é feito. Aconteceu isso agora. Em novembro de 2018, houve uma reunião do Conselho para tratar do pedido da Vale para ampliar o uso deste complexo em 70% e foi aprovado a toque de caixa por 8-1. A gente tem uma matéria sobre isso agora. O voto contrário foi de uma representante da sociedade civil, cujo texto é um primor de alerta para os riscos daquela estrutura. Quer dizer, você tem numa região montanhosa, cheia de rios muito grandes, no caso aqui o Paraopeba, que é um alimentador do Rio São Francisco,
áreas topograficamente acidentadas, você faz uma barragem com um alteamento a montante, você vai fazendo degraus com a matéria do rejeito. A barreira tinha, a barragem tinha algo como 40 metros, estava com 80, numa área elevada. No a dia previsão era para ter 15 metros, já estava com 85. É isso, quer dizer, no dia... puxadinho, né, André? Você vai fazendo. No dia que rompe, no momento em que rompe, você encontra o veio perfeito para a desgraça, porque você vai encontrar um rio, um córrego como o do Feijão, depois você vai encontrar o Paraopeba, vai matar as pessoas no caminho e vai chegar ao mar. No caso de Mariana, ele pegou o Guaxala do Norte, chegou no Rio Doce e foi sair em Regência no Espírito Santo. Quer dizer, a água de Governador Valadares, por exemplo, em Minas Gerais, até hoje não é mesmo. As pessoas não têm segurança de beber água por causa de Mariana. Esse mesmo efeito vai se repetindo agora por negligência. E mais, só para concluir, as pessoas que estão na rota desse vulcão, por que isso? A pessoa mora aos pés de um vulcão e não é informada a respeito. A população precisa da Vale porque ela gera emprego e, ao mesmo tempo, a população é desinformada sobre os riscos que corre. E isso é uma desinformação calculada. Não há plano de evacuação a contento, não há um plano de contingenciamento e as sirenes, quando existem, não funcionam. Quer dizer, a responsabilidade fundamental é da empresa. E, no caso, eu até tive a oportunidade de ontem, lá em Minas Gerais, reunir com a Teca, que foi essa pessoa que deu esse parecer contrário, uma ativista ambiental, mas, infelizmente, essas pessoas não são ouvidas, são vistas como ecochatas, como ecoterroristas, como ideológicas. A gente viu a campanha eleitoral agora de 2018, em que quem defende meio ambiente não é por uma questão ética ou técnica, é por uma ideologia. Como se defender a vida, como se defender a natureza, fosse coisa de direita, de esquerda ou de centro. Isso não é de esquerda, de direita ou de centro, isso é coisa de ser humano. Exato. Ser humano de direita tem que ter compromisso com a vida, ser humano de esquerda, ser humano de centro, ser humano de cima ou de baixo. E é isso que tem que acabar, né? Com essa desqualificação do debate ambiental como se fosse ideológico e não um debate técnico. A repórter Nádia Pontes acompanhou esse processo de licenciamento. Vamos ver. Para tentar entender os motivos, as razões que levaram a esse rompimento da barragem 1 em Brumadinho, eu aponto aqui 3 indícios em que chamam a atenção. O primeiro deles é a aprovação obtida em dezembro pela Vale para ampliar as atividades no complexo minerário. Essa reunião foi feita, como eu disse, em dezembro e muito polêmica, que a gente vê na ata dessa reunião vários questionamentos levantados por uma conselheira em especial e também por alguns presentes, por alguns pesquisadores. O principal motivo é que, inicialmente, esse projeto de ampliação das atividades da Vale em Brumadinho estava classificado no nível 6, segundo as regras ali do licenciamento ambiental em Minas Gerais. A classe 6 exige uma aprovação mais detalhada em 3 fases, até que o licenciamento seja obtido. No entanto, nessa reunião, sem aviso prévio, de repente, esse projeto foi reclassificado como de menor complexidade, a classe 4, o que exige um licenciamento mais simples, é mais simplificado em 2 fases, e ali naquela ocasião esse projeto foi aprovado dessa maneira. O licenciamento saiu naquele dia, para o questionamento dos que estavam ali presentes. Uma pessoa especial, que é do Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas, fez muitos questionamentos e tentou evitar isso. Uma pessoa com quem eu conversei, a conselheira Maria Tereza, disse que era muito nítido que aquele projeto tinha que ser aprovado às pressas. E assim foi. Agora, a segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção é que nesse licenciamento tinha também a aprovação para que a empresa fizesse uma espécie de reciclagem na barragem 1, que foi a barragem que rompeu. Como seria essa reciclagem? É um reaproveitamento do minério que está ali contido no rejeito. É um processo que exige retroescavadeira, exige equipamentos grandes, em que esse rejeito é filtrado, reciclado e se reaproveita ali o minério que ficou contido. E o volume dessa barragem, então, diminuiria. A Vale diz que a barragem não estava ativa há mais de 3 anos e que ela estava indo para um processo de completa desativação, né, de descomissionamento. No entanto,
esse licenciamento aprovou esse tipo de obra na barragem. O que não ficou confirmado ainda, nas conversas que eu tive com a Vale, é se havia obras no local prévias ao rompimento. É algo para a gente acompanhar também. E a terceira questão que eu gostaria de chamar a atenção foram mudanças na lei que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou logo após o desastre de Mariana, pouquíssimas semanas depois. Essas mudanças no processo de licenciamento criou aí um órgão, uma superintendência ligada diretamente ao governo, que aprova o que é prioritário, segundo o governo. E então, para pesquisadores, principalmente da Universidade Federal de Minas Gerais, essas mudanças na lei enfraqueceram o processo de licenciamento, fragmentaram o processo e tiraram o rigor que esse tipo de obra exige, né, por seus impactos econômicos, socioambientais, como é o que a gente está vendo agora. Então, são questões para a gente acompanhar. Como essas mudanças na lei abrem brechas para que obras complexas com esse potencial poluidor para matar pessoas no entorno são aprovadas sem um rigor que elas exigem. É algo para a gente acompanhar, principalmente agora nessa nova fase, nesse novo governo, para entender que o rigor na questão ambiental é fundamental, né, para a segurança jurídica, econômica e principalmente das pessoas e do meio ambiente. Sem dúvida. E no ano passado, o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, considerado ideal pelo IBAMA, o Ministério Público e mais de 50 ONGs, foi rejeitado na Assembleia de Minas. O projeto previa que mineradoras adotassem o processo a seco, que é mais caro. Vetava a construção de barragens a menos de 10 quilômetros de zonas povoadas e impedia a ampliação delas. O relator João Vitor Xavier diz que houve pressão das empresas mineradoras. Marina, então, qual é o tamanho, pela tragédia que a gente acaba de vivenciar, a gente pode imaginar o tamanho da força dessas empresas no comando, né? Como diz o Caetano Veloso, né? É a força da grana que destrói, ergue e destrói coisas belas, né? Infelizmente, nesse caso, é para destruir, inclusive, aquilo que há de mais precioso, que é a vida das pessoas e a vida daqueles ecossistemas todos que estão sendo impactados agora. Mas, nesse caso do projeto que foi apresentado, feito pelo Ministério Público, acompanhado pela sociedade, por especialistas, que foi um projeto muito bem feito, que era o Mar de Lama Nunca Mais, na véspera deles apresentarem o projeto de iniciativa popular, foi apresentado um outro projeto, um projeto mais ameno, bem mais ameno, sendo aqui, né, elegante com as palavras. Exatamente de caso pensado, desconfiam as pessoas, para que o projeto da iniciativa popular fosse apensado a esse projeto, o que de fato aconteceu. Então, feito o apensamento, todo aquele trabalho que tornava mais rigoroso o processo de licenciamento, que acabava com a possibilidade de você ter assentamentos humanos ou edificações muito próximas à barragem, na linha em que o rompimento poderia alcançar de imediato, tudo isso foi mudado, né? Sem falar nessa pressão que é feita nos períodos eleitorais, em que tem segmentos que ganham eleições e mais eleições, às custas de enfraquecer os órgãos de licenciamento, aqueles que fazem o trabalho da proteção ambiental, de tipificar essas pessoas como se elas fossem contra gerar emprego, contra o desenvolvimento, contra a sociedade. E agora é o momento da gente fazer também um papel pedagógico. As exigências são técnicas e as escolhas em relação aos procedimentos e as tecnologias que são usadas, elas, mais do que técnicas, são éticas, porque a ética que se tem determina a técnica que se vai usar. Essa de fazer os puxadinhos em cima das barragens, uma barragem que era prevista para 15 metros de altura, 18 metros de altura, quando rompe está com 85 metros de altura, utilizando o próprio rejeito, acumulando em cima, fazendo aqueles degraus, que são os puxadinhos, como nós estamos falando aqui, não é uma decisão por acaso, é para aumentar a margem de lucro em prejuízo
da vida das pessoas. Agora, olha o tamanho do problema. Você colocou que esse Brumadinho, a tragédia estava cantada lá, escrita no livro da Cris Serra, que acabou de ser lançado recentemente. Enfim, Marina colocando aqui todo o processo, todo mundo sabia que isso estava prestes a acontecer enfim, ainda assim houve um descaso. Só para fechar isso, para você comentar, Andresa, o advogado, o Sérgio Bermuda, advogado da Vale, ele diz o seguinte, que a Mônica Bergamo acabou de dar isso. A Vale não tem responsabilidade e a diretoria não se afastará. Segundo ele diz que enfim, querem capitalizar em cima da tragédia e que não tem ainda motivos, evidências de que há uma responsabilidade da Vale. Esse é o papel do advogado, né? Está sendo muito bem pago para isso, mas é evidente que a Vale tem responsabilidade sobre isso, como tinha também no caso da Samarco, da qual a Vale, não nos esqueçamos, era sócio. Falando sobre a questão política e sobre a Assembleia de Minas Gerais, serão exceções aqueles parlamentares eleitos em 2014 que não tenham sido financiados por empresa mineradora. A gente não pode esquecer disso. A legislação mudou, isso não foi possível em 2018, mas em 2014, os parlamentares que estavam na Assembleia quando houve a tragédia de Mariana e que ainda são, a rigor, os parlamentares, uma vez que a nova legislatura ainda não começou, esses foram eleitos, financiados, não há nenhum crime per si nesse fato, mas eles foram financiados pelas empresas mineradoras. Então, na hora de votar uma lei, fica todo mundo sob suspeita e é assim mesmo, tem essa dimensão. Eu só acho que a gente tem nesse momento, e a senadora Marina Silva foi muito feliz, de tentar tirar a ideologia do enfrentamento dessa questão. O que tem de oportunista querendo atribuir a fulano ou cicrano responsabilidade, por exemplo, goste ou não do Jair Bolsonaro, ele pode ter um discurso deletério em relação à questão ambiental, mas esse discurso só terá efeito no futuro. Quer dizer, uma vez aplicado, se for aplicado, neste caso específico, não dá para atribuir responsabilidade ao sujeito. E tem gente já fazendo isso simplesmente por causa do discurso dele. É isso, quer dizer, é claro que o discurso dele, a ser assim mesmo, uma vez presidente, em médio prazo, vai flexibilizar as leis ambientais. Mas, por enquanto, é ainda discurso, não houve nenhuma aplicação prática. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de oportunismo que tenta manter uma espécie de terceiro turno em curso. O drama aconteceu, a responsabilidade é das autoridades constituídas naquele momento, aquelas que deixaram esse estado de coisas acontecer e, fundamentalmente, da empresa. Como é que vocês conseguem, como é que a gente consegue conceber, me desculpa, que a empresa coloque a sua área administrativa em um refeitório a metros do troço, sabendo dos riscos contidos ali, sabendo daquela solução puxadinha que foi feita, porque sempre vai aparecer algum parecer de engenheiro dizendo que houve um estudo para se fazer aquilo ali. Só que trata-se de um organismo vivo, você não sai fazendo degrau em barragem de rejeito, tem alternativas para isso. E outra coisa, não tem alternativa, é só a barragem de rejeito, afasta as pessoas daquela zona, daquele raio de ação. Quer dizer, aconteceu em Mariana e aconteceu agora novamente. E digo mais, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Mais de 400 barragens. Temos várias no estado bombas de Minas Gerais, Agora, né? nesse aspecto aí, Mara, que você colocou, do advogado dizer que a Vale não tem responsabilidade, sinceramente, num momento como esse, você constrói edificações a metros da barragem e dizer que não tem responsabilidade. Você contrata uma empresa para fazer uma auditoria que diz que está tudo certo, que está tudo estabilizado e diz que não tem responsabilidade inclusive nos estudos técnicos que contrata para orientar suas ações. Não pode agora querer se esconder atrás dos laudos que recebeu. A escolha de contratar determinados laudos é feita também pela empresa. A responsabilidade é da empresa no sentido de ter contratado esse tipo de serviço, em última instância. E no caso do governo Bolsonaro, ele se elegeu, sim, fazendo um discurso contrário ao meio ambiente. Esse acontecimento é pretérito, ele aconteceu sob a responsabilidade de outros agentes públicos. Agora, é fato de que os órgãos ambientais já estão sendo sucateados agora. O IBAMA está sendo enfraquecido
agora, não é? O Serviço Florestal Brasileiro já foi tirado do Ministério do Meio Ambiente agora e colocado no Ministério da Agricultura. A Agência Nacional de Águas, que tem o papel, inclusive, de fazer o monitoramento em relação ao uso da água em situações como essas, já foi tirada do Ministério do Meio Ambiente agora. E o próprio ministro do Meio Ambiente faz o discurso contrário aos agentes ambientais. E as primeiras pessoas que recebem são os ruralistas mais conservadores, não são nem aqueles setores do agronegócio que têm uma visão que deve juntar meio ambiente e ecologia, porque não se pode generalizar que são todos iguais. Marilise. Tem uma questão que a Joyce colocou no começo, né, que é sobre as punições. Nesse momento que a gente está, todo mundo começa a relembrar que, por exemplo, no caso de Mariana, nada foi punido até agora. Mas isso o que dá uma certa agonia e desesperança é que é um histórico que se repete. A gente tem vários casos. Então, por exemplo, pegar aqui no Rio de Janeiro, vai fazer 3 anos que aquela ciclovia caiu, 2 pessoas morreram, ninguém foi preso. Pelo contrário, um dos indiciados acabou sendo colocado como presidente da Rio Urbe, que, entre outras coisas, faz obras em creches e postos de saúde. Agora mesmo está fazendo aniversário de 6 anos daquela tragédia horrorosa que aconteceu em Santa Maria. 242 pessoas morreram. Ninguém foi julgado. Da Botkiss, desculpa. Ninguém foi julgado. Não tem ninguém preso. Batomushi. Oi? Batomushi. Alguém lembra do Batomushi? No caso da Kiss, ainda uma coisa bizarra, porque o último capítulo dessa história foi que a justiça tirou o dolo. Então, quer dizer que não vai mais ter júri popular, as pessoas não vão ter esse tipo de julgamento. E assim, ontem a Folha de São Paulo trouxe uma matéria que eu acho que se repete em todos esses casos que a gente está falando, da tragédia pessoal dos que ficam. As famílias dessas pessoas em Santa Maria estão sofrendo depressão, suicídios, famílias totalmente dilaceradas. E isso certamente aconteceu com essas 500 mil pessoas afetadas em Mariana, que muitas delas estão sem casa até hoje. Não tem uma foto. As pessoas celebram quando encontram na lama uma foto rasgada do familiar, da pessoa querida que morreu. Isso vai se repetir, Marilise, porque isso é muito comum no Brasil, é o que se chama de capitalismo de compadrio. Não é a iniciativa privada como a gente gostaria que funcionasse com responsabilidade, pelo contrário, o setor privado se associando ao setor público contra a sociedade. Isso é o que aconteceu em Mariana, foi o que aconteceu agora em Brumadinho e vai se repetir. Quer dizer, não há uma relação adulta entre a esfera privada e a esfera pública. A melhor definição, não é exatamente isso, não é uma relação adulta. Não é uma relação de dependência, de promiscuidade, de negligência, com algum grau evidente de corrupção. Agora, vocês acham que esse drama pode fazer com que o governo Bolsonaro volte atrás nesse discurso de flexibilizar as questões ambientais? Todos esperamos que sim, porque essas pessoas que gritam sepultadas naquela lama até o céu, tudo isso não pode ser em vão. Dizem que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros, né? Agora, estúpidos são aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros. E já é o segundo erro que está sendo cometido. Então, agora vamos para frente, punindo os culpados, investigando com rigor e apresentando os novos requerimentos. Não é flexibilizar o Código de Mineração, a legislação ambiental, é fortalecer os órgãos ambientais, as diretorias de meio ambiente, seja do IBAMA, de licenciamento, dos órgãos municipais, ajudar que as pessoas tenham os concursos públicos. Se gasta bilhões com investimentos e não se quer gastar tostões para que se tenha os técnicos necessários nas áreas necessárias para os processos de licenciamento. Isso é importantíssimo você falar. A gente estava até conversando antes do programa começar. A gente tem 31 órgãos espalhados no país para fazer essa fiscalização. Só que parece bastante, né, que cobre aí essa área enorme que é o Brasil, mas você tem menos de 150 técnicos que não tem, muitas vezes, os instrumentos para fazer essa fiscalização. Tinha 9 técnicos em Minas Gerais quando de Mariana. Mas ainda assim, o que eu acho mais impressionante nesse drama todo é que
mesmo que às com vezes toda não tem voz, né, Andreasa? Nenhuma voz, nem esses recurso. Não tem voz e não tem recurso. Então, mas mesmo com toda essa estrutura precária na fiscalização, esta tragédia foi anunciada. Sim. As pessoas envolvidas nas questões ambientais alertaram, está no livro. Essa tragédia toda foi dita. É só esperar o momento em que fosse acontecer, Daí eu acho né? que a importância de se bater muito nessa tecla de responsabilizar. Quer dizer, os gestores da Vale foram alertados, sim. Por isso que o projeto de transformar esse tipo de crime em crime hediondo, exatamente para não transformar uma coisa dessa em cesta básica, em pena alternativa. É crime hediondo mesmo, tem que ir para a cadeia, seja agente público ou agente privado, quem quer que seja. E evitar que numa situação como essa, mais uma vez se faz uma comissão para tomar medidas. Acho que agora tem que ter mesmo uma comissão de inquérito, sabe? Uma CPI no Congresso Nacional, que possam vir os representantes das empresas, do Ministério Público, dos órgãos públicos, que os parlamentares que, porventura, têm aquela visão de flexibilizar, de enfraquecer a legislação ambiental, também possam se expor publicamente qual é a posição deles em relação a uma situação como essa. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, uma das coisas que eu batalhei muito foi para conseguir concurso para o meu ministério, para ampliar os quadros do Ministério. Quando nós assumimos, né, você tinha uma diretoria para licenciamento com meia dúzia de funcionários terceirizados, pessoas que eram contratadas com contratos temporários, que quando conseguia alguma expertise tinham que ir embora. Nós acabamos com isso. Os quadros devem ser permanentes, porque você vai internalizando competência, capacidade de resposta. E política ambiental não é política de governo. É política de país, é política de Estado. Você tem lealdade de governo? Não importa, você vai ter a equipe. Mas a primeira lealdade é com o Estado brasileiro, com a sociedade brasileira. Até agora, no horário aqui da nossa gravação, nós temos um número de 60 mortes e quase 300 desaparecidos. Por enquanto, além do bloqueio de bens, que chegou a 11 bilhões, a Vale tem 2 multas para pagar. Nós fizemos um gráfico para entender melhor o valor dessas multas, que vocês vão ver agora. O governo de Minas aplicou uma multa de 99 milhões e uma multa de 250 milhões do IBAMA. E o lucro líquido da Vale no terceiro trimestre de 2018, quase 6 bilhões de reais. Então, para essas empresas, Mara, gigantes, qual é o peso de uma multa como essa? Volta o gráfico, Bia, para a gente ver, porque no gráfico fica muito claro, olha, tá barato correr o risco. Não tá barato correr o risco? Tá barato. Essa multa nesse valor, o cara corre o risco, porque tá barato perto da coisa. Mesmo com os bens da empresa bloqueados. Então, agora, esse bloqueio, o que está acontecendo é o seguinte, eu acho que isso tem um poder de fazer a empresa reagir favoravelmente. Esse bloqueio é 45% do caixa da Vale. Os analistas, gestores dessa área, enfim, que estão sendo, que a gente está ouvindo e falando, eles dizem que a mineração, as mineradoras vão ter que passar por uma mudança de modelo de negócio, porque isso de fato vai afetar, e eles acham que o Brumadinho vai servir de catalisador para essa mudança do modelo de negócio. Porque vem daí essa punição. Por exemplo, até a hora que a gente começou a gravar, as ações da Vale estavam caindo 19%, quase 20%. Ela vai mudar a precificação dessas ações. Eu só acho importante, e aí não tem nada a ver com a Vale, falando de modo geral, conceitual, que a gente preserve a ideia de iniciativa privada e da empresa como, tendo errado gravemente, sendo responsável por um crime, porque é disso que se trata, ser capaz de se refazer, mudando o seu modelo de negócio ou se adaptando, porque de fato, e acho que a senadora Marina Silva concorda, é possível a coexistência entre a atividade mineradora, que gera riqueza e gera empregos para as pessoas, e controle ambiental adequado. A lei, aquela lei, eu esqueci o nome agora, Mar de Lama Nunca Mais, ela cuidava da coexistência entre essas coisas. Eu tenho muito medo da criminalização de uma atividade que é legítima e que pode ser feita e que no mundo todo existe, com controle de risco. Você está tocando num ponto fundamental. Quer dizer,
junto com o que a Marina falou da questão ideológica. Ninguém fala para que não se tenha desenvolvimento, não se tenha atividade econômica, mas sim que é possível você ter atividade econômica né? com segurança e preservar e a sustentabilidade. A ministra conhece exemplos no mundo todo, inclusive de empresas sócias da Samarco. Você tem que Não acontece na integrar Austrália isso. economia e ecologia. Por exemplo, o Canadá conseguiu uma expertise muito alta na mineração. Os requerimentos de segurança são altamente rigorosos. O problema é que, no caso do Brasil, o caminho foi pelo menor custo para a empresa e para o maior custo para o meio ambiente e a vida das pessoas. Isso precisa mudar, porque o custo de não fazer é sempre maior do que o custo de tomar os cuidados e fazer da forma correta. E mas esse é o ponto que mostra ali que o custo é barato, com aquela multa. Então, ele vai e corre o risco. Agora, quando você coloca para responderem, ter uma multa maior, você começa a inverter essa relação. Ministra, as de coisas custo. são coexistentes, não são? A senhora é especialista na área. A mineração não é coexistente com controle de dano? Ou não pode, as coisas não podem coexistir? Você não tem uma visão de que não pode existir. Pode existir desde que cumprindo os regramentos ambientais. Um projeto, para ser viável, ele não pode ter apenas a escolha econômica, porque muitas vezes o cálculo é viável do ponto de vista econômico, tem um grande retorno econômico, então tem que licenciar, trabalha como fato consumado. Você precisa fechar o tripé. Tem que ser viável do ponto econômico, social e ambiental. Uma coisa não pode sobrepor a outra. As três coisas têm que ser acompanhadas. Quando você fecha essa equação, você tem que investir. É um potencial. Nós temos uma base de recursos naturais que podem e devem ser explorados. Agora, quem quer uma margem de lucro lá em cima, em prejuízo de investimentos que são feitos de forma errada pela metade, em prejuízo do meio ambiente e da vida das pessoas, acontece o que acontece. Toda atividade apresenta algum tipo de risco, algumas mais, como é o caso da mineração, outras menos. Mas você tem que tomar todas as medidas necessárias para integrar economia e ecologia numa mesma equação. É disso que se trata o desafio da humanidade agora. Sobre o dano causado à vida das pessoas, vamos ouvir agora o repórter Nelson Garrone, que ele está em Brumadinho e acompanhou um pouco do drama dos familiares. Oi, Joyce, eu sigo aqui em Brumadinho acompanhando os desdobramentos do rompimento da barragem Mina do Feijão. Acidente, incidente, tragédia, crime, cada um dá um nome para o que aconteceu aqui, para esse desastre ambiental. O que ninguém discorda é que os bombeiros estão empenhados em achar sobreviventes. Eu fui até lá embaixo, acompanhei o trabalho deles. Esse local fica bem afastado do centro da cidade. É um lamaçal vermelho. É impressionante. E os bombeiros acabaram de achar aqui a parte de um corpo. Eles não conseguem nem dizer se é um corpo humano ou se é um corpo de animal. Ao longo dessa cobertura, eu ouvi relatos desesperados de pessoas que perderam suas casas. Eu perdi tudo que eu perdi. Perdi minhas vacas, perdi meus bichos que eu tinha, perdi minha casa. A vizinha gritou pra mim, corre que a barragem da Vale estourou. Foi-se embora, foi tudo minha casa era linda. A senhora perdeu? Eu tinha 25 anos que morava lá. Ia fazer 26 agora em março. Como que era a sua casinha? Conta pra mim. Era toda de tijolo, toda murada, com portão. Era meu sonho, era minha casa. Eu só tenho só essa roupa, que é da minha netinha. Eu ouvi reclamações também no centro que a Vale montou para receber parentes de desaparecidos. E foram mais do que reclamações. Eles diziam que recebiam água, chá, comida, mas não recebiam informações sobre seus parentes. Afinal, eles queriam saber se os parentes estavam vivos ou mortos. A responsabilidade não é dos amigos, não é da família, é de quem fez essa covardia. Pelo amor de Deus, a gente quer informação, a gente precisa enterrar nossa gente. Eu tenho que destacar também a força-tarefa que foi montada para atender essas vítimas. Defensoria Pública, psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todos tentando dar um auxílio, um conforto aos parentes que buscavam informação.
tragédia humana, ela é sempre muito difícil. E aqui nós temos uma proporção maior do que foi em Mariana. Eu não posso deixar de falar também do trabalho dos voluntários. Gente que podia ter ficado em casa acompanhando as notícias no celular ou na televisão, mas resolveu levantar do sofá para ajudar. Saiu de casa, foi até o centro de atendimento aos parentes, por exemplo, para prestar um auxílio, dar um conforto. E o curioso é que nos grupos de WhatsApp muita gente fica falando de política, né? Atribui a tragédia a esse grupo político ou aquele partido político. De todos os voluntários que eu tive contato, com todos os voluntários que eu conversei, ninguém falou de política. O que eu me dedico é escutar as pessoas, apoiar a logística humanitária e escutar as histórias e dar as notícias. Que tipo de relato mais te emocionou? O relato da mulher que encontrou o marido vivo. Ele foi resgatado e ela não sabia onde ele estava ainda, mas soube que ele estava vivo. Isso daí é o nosso troféu. Nessas horas de tragédia, a gente se compadece com as pessoas, com aquilo que a gente pode, que é o amor, que é o cuidado. Tem pessoas que a gente só abraça mesmo e elas choram. Tem pessoas que são um pouco mais resistentes e tal. Voluntário, não ganha nada em dinheiro. O que você ganha? Eu acho que não é questão de ganhar, é uma questão de obrigação, é responsabilidade. Nós somos seres humanos e podia ter acontecido com qualquer um de nós. Eu fico por aqui em Brumadinho, um beijo para vocês, eu sou Nelson Garrone, para o My News. Obrigada, Nelson. Bom, a Vale diz que nesse momento prioriza o atendimento às famílias e a procura pelas vítimas. Posso só lembrar uma coisa, um ponto do breve discurso do Bolsonaro lá em Davos? Ele falava justamente que, para mim, inclusive, me pareceu um compromisso, até uma resposta de muitas das cobranças que estão fazendo a ele sobre essa questão ambiental, de que o desenvolvimento econômico, sim, poderia andar junto com a responsabilidade. Abriu o discurso com isso? Né? Exatamente. Então, assim, ele fala isso. Então, assim, a gente gostaria de esperar que fosse, de fato, um compromisso que ele assumiu naquele discurso e principalmente agora. Andreasa. Eu acho que a gente tocou em todos os pontos. A expectativa de agora em diante é pelo esvaziamento ideológico do debate e pela apuração rigorosa criminal do que aconteceu em Brumadinho, para que não se repita o que aconteceu em Mariana, na Boate Kiss, por aí adiante. Eu estou muito pouco interessado em discussãozinha de partido fez assim, partido faz assado. Assim. Tem uma cultura de empreendedorismo crescendo no Brasil, tem uma juventude querendo empreender e uma empresa como a Vale tem obrigação de dar exemplo, o tamanho que ela tem em termos de iniciativa privada. E o agente público cumprir a sua missão fiscalizadora, não delegar para a empresa. Mas é difícil que essa discussão ideológica acabe. Ontem mesmo, chegando o avião lá com 100 e tantos israelenses trazendo não sei quantas toneladas de equipamento, você vai para as redes sociais e tem gente lá reclamando, dizendo que Israel está se aproveitando disso para fazer como um marketing. Gente, pelo amor de Deus, são pessoas extremamente capacitadas que participaram, inclusive, do resgate dos meninos lá na Tailândia, que ficaram não sei quantos dias naquela caverna e foram, felizmente, todos salvos. Tem uma questão objetiva, Marilis. Esse equipamento israelense, venha de onde vier, consegue rastrear vida ou organismos 5 metros dentro da lama. A gente não consegue fazer, tem alguém oferecendo isso, vamos aceitar e acabou. Tem gente problematizando isso nas redes sociais. Agora, infelizmente, quem fez isso, quem contaminou a sociedade com essa loucura são os agentes políticos. São. Infelizmente, certo? Eu digo isso tentando tomar todo o cuidado, porque, graças a Deus, na minha vida pública, eu sempre procurei separar as coisas. Não é? Nós tivemos uma campanha em que a verdade foi expulsa por alguns segmentos. E isso faz com que se reflita que as pessoas não saibam separar o que é a ajuda humanitária que está sendo dada por Israel, ou mesmo aqueles que também não souberam separar o que era o trabalho feito pelos médicos cubanos, que agora uma boa parte da população afastada, os índios, os ribeirinhos, não tem atendimento, porque mesmo com o esforço que foi feito para ter médicos brasileiros, não se conseguiu cobrir áreas remotas do país. Essa separação precisa ser feita. É por isso que a gente tem que entender uma coisa. As campanhas passam,
os políticos passam, mas nós, como sociedade, como professores, como jornalistas, como cidadãos, como quem quer que seja, somos as mesmas pessoas. E a gente tem que ter algum tipo de limite nessa cultura de ódio que vem sendo trabalhada seguidamente, deliberadamente nas redes sociais. Mara? Não, estou até impactada porque a Marina falou. Porque o drama, eu tive em Valadares na época de Mariana. E quando eu estava chegando no avião, o Rio Vermelho foi impactante. É triste você ver aquilo e tal. Só que caminhando pelas ruas, vendo as pessoas brigando por água. As pessoas estavam brigando por água porque não tinha mais água para beber. Quer dizer, quando se fala em meio ambiente e começam, ecochato, esquerdopata e não sei o quê, eles não entendem que é uma questão de sobrevivência de todos nós. Eu fiquei muito impressionada em Valadares, porque foi em Valadares, não foi, Mariana? E as pessoas estavam brigando por água, não tinham água para beber. Você imagina você sentir sede e não poder beber água? E tem uma coisa, Mara, por exemplo, é difícil a gente não colocar os pingos nos is nesse momento, tendo todo o cuidado que o André admoestou. É o seguinte, Joyce, o problema das mudanças climáticas. Nós vamos ter cada vez mais os eventos extremos, períodos longos de estiagem e períodos em que a chuva se precipita, o volume de água se precipita quase que em pancadas de água em um curto período, que era chuvas de 5, 6 meses caindo em 4 meses, 3 meses. E isso vai impactar muito as barragens, não só essas de rejeitos, mas as barragens, inclusive de contenção de água, os açudes. A Agência Nacional de Água hoje já soltou o alerta que fez um estudo com relação ao Nordeste, que também são situações de risco, de perigo. Então, nós temos uma situação em que a questão ambiental não deve ser diminuído o debate. É por isso que mais de 195 países fizeram um acordo de trabalharem juntos para dar conta do recado de como ter desenvolvimento e proteção da biodiversidade, proteção em relação ao clima, medidas de adaptação, mitigação. Todas as frentes precisam ser fortalecidas. E quem pode fazer isso com a magnitude que é necessária são os governos e a iniciativa privada. Quando você tem um encontro desses dois segmentos trabalhando de forma justa e correta, ganha o desenvolvimento, ganha a proteção, ganha a sociedade. Agora a gente muda de assunto um pouco. Imagine receber um e-mail dizendo: já pensou em ver seus familiares estuprados e sem cabeça? Acompanhado de um outro com o endereço e placa dos carros dos seus irmãos? Imagine receber um outro e-mail ameaçando matar e esquartejar a sua mãe. Foi com esse tipo de coisa que o deputado Jean Willis teve que lidar nos últimos anos, principalmente depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, também do PSOL. Jean decidiu que não vai voltar ao Brasil para assumir o novo mandato de deputado federal. O que esse fato tem significado para a democracia brasileira? Andreasa, a gente vive num país que abre possibilidades violentas de que a democracia sofra esses riscos. Primeiro, contextualizar que o brasileiro vive sob risco de modo geral. No caso específico do Jean, eu até prefiro desfulanizar e falar na gravidade de haver um representante eleito, um parlamentar, abrindo mão do seu mandato, ou seja, ele mesmo expondo, não por culpa dele, mas em função da decisão, a fraqueza, a fragilidade, a precariedade do nosso sistema democrático. Porque é disso que se trata. Né? E aí a gente entra numa esfera que para mim é absolutamente pessoal e que levanta pouco debate. Cada um sabe onde aperta o próprio calo. Então, se o Jean Willis, indivíduo, cidadão, acha que as ameaças que ele recebe, e só ele pode fazer esse julgamento, são suficientes para ele abrir mão do mandato e deixar o Brasil, tem meu total apoio. E da mesma forma como serviria para qualquer outro, eu acho lamentável essa discussão, mais uma vez, ideológica sobre uma decisão que é íntima do cidadão.
não me sinto seguro no Brasil, de fato, há muitos motivos para não se sentir, sofro ameaças diárias violentas, ameaço aos meus familiares, ponto final, para mim já deu, tiro meu chapéu, vou viajar, vou morar em outro lugar, acabou. Para mim é uma escolha íntima, pessoal, tá tomada, decidida, e eu acho incrível como isso rende teorias conspirativas, né? Relativas a um caso que é muito simples. Né? Assim, ainda que absolutamente não é o caso, mas ainda que o João Willis estivesse inventando ameaças, não é o caso. Ainda que ele estivesse inventando ameaças, abriu mão do seu mandato e vai tocar sua vida em outro lugar. O sujeito tem direito, inclusive, a ter disputado uma eleição, sido reeleito e enchido o saco. Não quero mais isso, vou embora tocar minha vida, acabou. Eu acho que, para mim, é uma questão Agora, resolvida. no caso do João Willis, com certeza não é o caso. E acho até que, quando você sofre esse tipo de ameaças, em relação a seus familiares, pessoas inocentes que estão ali no seu entorno, isso deixa até mesmo, André, de ser uma decisão íntima. Porque eu conheço muitas pessoas que suportam a ameaça ao extremo quando a ameaça se trata da pessoa dela. Eu vi como foi com o Chico Mendes. Quando ameaçavam a Elza, quando ameaçavam seus filhos, quando ameaçavam a sua parentela, isso mexia profundamente com ele. Quando a ameaça era com ele, ele nunca arredou o pé. E eu acho que a situação do Jean coloca uma questão de extrema gravidade. Um deputado federal que abre mão do seu mandato em função das ameaças que sofre a sua parentela e ele próprio. E você pode até dizer, bem, ele poderá resistir e ficar? Não. Ele tomou a decisão que ele achou que é mais correta. E é também uma decisão política, porque ao fazer isso, ele está expondo politicamente o sistema. Ele está fazendo uma denúncia concreta com o seu próprio ato de renúncia de que se um deputado não se sente seguro no nosso país, quanto mais o cidadão comum. Se um deputado que tem a proteção da justiça, dos órgãos de segurança, não se sente seguro para desempenhar suas funções, quanto mais as pessoas que estão morando nas comunidades sob a égide, do crime organizado, inclusive envolvendo as milícias. E nesse momento, aí não tem mesmo que ficar fazendo o debate do fustigamento político. O Estado tem que proteger o deputado. Antes mesmo dele tomar essa decisão, todas as medidas lhe serão asseguradas, independente de você ser de PSOL, de não PSOL, para que o senhor desempenhe o seu mandato. E esse tipo de coisa não pode querer caracterizar como sendo um ato de fraqueza ou não fraqueza. É uma denúncia também de natureza política, é assim que eu entendo. E é nossa obrigação fazer com que essas pessoas possam desempenhar as suas atividades, seja de deputado, seja de jornalista, seja de engenheiro ou de professor. E o Jean Willis, ele acusou o governo de omissão, não, Marilise? Isso aconteceu. Bom, primeiro quero dizer que eu concordo totalmente com o Andreasa, o meu pensamento é exatamente igual, acho que só diz respeito a ele, a decisão que ele tomou, ele pode simplesmente ter enchido o saco e resolver tocar a vida. Agora, as pessoas sabem como é virulento o ambiente de redes sociais, o que a internet trouxe. Hoje, com um e-mail, você consegue acessar as pessoas de uma forma muito fácil. Qualquer pessoa na vida pública, políticos, jornalistas, artistas, sabem o que pode acontecer. Eu já recebi ameaça de estupro, de morte. E, claro, cada um lida com essas coisas da forma que pode. Não é bom, não é fácil. Acho que o João Willis tem que resolver isso da forma que ele acha que é melhor para ele. Agora, ele fez uma acusação ao governo, disse que o governo foi omisso, que ignorou um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com essas ameaças que foram feitas a ele, e imediatamente o ministro Sérgio Moro negou que isso tivesse acontecido, disse, na verdade, que várias investigações estavam acontecendo, alguns inquéritos foram abertos, e uma pessoa foi presa, está presa desde do ano passado. Vou pegar o nome dessa pessoa aqui, porque é uma pessoa, inclusive, conhecida nas redes sociais. É o Marcelo Vale Silveira Melo. Ele foi condenado a 41 anos de prisão e eu lembro, na época que ele foi preso, ficou muito famoso o caso dele em relação a uma blogueira feminista chamada Lola Aranovich.
Enfim, a Lola sofreu muito por causa dessa pessoa e agora acabamos de saber que ele, na verdade, está por trás também desses ataques ao Jean Willis. Então, o Sérgio Moro veio a público dizer que, na verdade, João Willis sim estava sendo, esses casos estavam sendo monitorados. O que não diminui a gravidade do que ele está passando. Porque fica a discussão sobre a impossibilidade de agir frente à ameaça, né? O caso do Jean Willis, eu acho que ele é emblemático, porque a gente vem ainda da questão da Marielle, que não foi resolvida. Sim, então, na verdade, o que ele está chamando a atenção é para o avanço das milícias no comando. Então, eu acho que ele tem... Eu fico me colocando no lugar dele. Como é que você vai se posicionar sabendo de um episódio tão recente como foi Marielle, que não foi resolvido até agora, ele recebendo ameaças, toda a questão da milícia, cada vez mais a gente vendo os casos, enfim, como essa teia, enfim, de relações vão acontecendo, ele simplesmente falou, eu sou impotente para lidar com isso tem um tamanho muito maior. Olha só, a gente falou aqui da questão da Vale, do poder, né, do poder econômico e tal. E a gente está falando aqui de uma outra tragédia, de um outro drama, onde é o poder político das milícias que está avançando, que tem avançado bastante. Mas, Mário, eu só acho ruim ele fazer uma acusação ao governo que não reflete a realidade. Ele dizer que o governo foi omisso, que não estava dando atenção a essas ameaças. E elas estavam sendo monitoradas, tanto que uma pessoa foi presa. Eu acho que isso só serve para inflamar mais ainda a discussão nas redes sociais, que não leva a absolutamente a nada. Eu acho que a Marilis tocou num ponto importante. Não é porque a senadora Marina Silva está aqui, não. Faria crítica se fosse o caso. Mas você nunca viu a Marina Silva num confronto violento. No debate eleitoral, ela confrontou discursivamente o Jair Bolsonaro. Foi um momento, inclusive, de desconstrução do mito. Mas, na ordem do debate, o Jean Willis, e eu não passo a mão na cabeça, o Jean Willis é também, da sua parte, responsável por um culto de discurso de ódio. Não nos esqueçamos que nos momentos mais vergonhosos da história do Congresso Nacional, quando o presidente Jair Bolsonaro, naquela ocasião deputado, votando o impeachment da Dilma Rousseff, fez aquela homenagem ao torturador, aquela barbaridade, a reação do João Willis foi escarrar na cara do Jair Bolsonaro. O Jean Willis, indivíduo com todo o direito de fazer o que quiser da sua vida, realmente não me interessa. Mas ele cuspiu na cara de um parlamentar dentro do parlamento. A senadora Marina Silva teria ido para o debate discursivo. Então, a gente tem que ter lembrança sobre o que nós plantamos e aquilo que nós construímos para nossas vidas. Agora, o caso das ameaças e os e-mails que ele mostrou, isso é muito real, muito forte. Não vamos subtrair o contexto. Você teve uma vereadora que foi assassinada. E ele mesmo diz, eu recebi as ameaças e achava que era, enfim, o enfrentamento. Mas quando eu vi a Marielle ser assassinada, o deputado Freixo, que é um deputado atuante, ele vive sob proteção policial, constantemente ameaçado, com certeza também a sua família. Então, quando a gente olha o contexto, né, a atitude do deputado é uma denúncia ao fracasso do sistema. E vamos pensar, né, o que está acontecendo agora no estado do Ceará. Há uma resistência, sim, do governador Camilo, de todo mundo, trabalhando, inclusive, em parceria com o governo federal, independente de diferenças políticas, e mesmo todos juntos, o crime organizado avança no sentido de querer enquadrar os agentes públicos. Então, né, às vezes você faz a denúncia política, como ele está fazendo agora, é uma metáfora concreta da impotência do Estado para lidar com essa situação, que foi ao extremo. Durante décadas, os governos estaduais não nacionalizaram o debate sobre segurança pública, deixava na mão dos governos estaduais. O fenômeno de nacionalizar recente começou um pouquinho em 2010, depois de 2014 e agora em 2018 se tornou um problema nacional em função de ter sido deixado na mão dos governos. Pernambuco, que teve problema, Minas Gerais, o estado do Amazonas, Rio Grande do Norte, Ceará, em todos os lugares, é quase
perda de controle. O presidente Jair Bolsonaro começou a ser operado hoje cedo no Albert Einstein, em São Paulo. E agora que a gente está gravando o programa, já faz 6 horas que ele entrou na cirurgia, mas ainda não saiu. Até 48 horas depois da cirurgia, quem está na presidência do Brasil é o vice, o general Mourão. E depois disso, Bolsonaro já quer despachar do quarto do hospital. Então, Andreasa, isso é comum ou não? Bolsonaro talvez não tenha gostado da condução do Mourão durante esses dias recentes? Não é comum o presidente ser operado, né? Quer dizer, no curso do começar, mandato. Então, né? a gente não tem experiência a esse respeito. O que eu acho é o seguinte, enquanto ele não estiver lúcido, né, consciente, tem um vice-presidente que assume. Uma vez que o presidente retome as suas condições de pensar, refletir e ordenar e decretar e negociar, não vejo nenhum problema que o gabinete seja transferido para o quarto do hospital, não acho isso nenhum problema. Eu acho só que é mais uma oportunidade para a gente reparar o general Mourão, que me parece um personagem muito interessante e alguém que não veio para ser vice-decorativo. Tem opinião sobre tudo, opina sobre tudo, tem clareza sobre o seu lugar ou o lugar em que ele quer estar, é alguém que tenta colocar os filhos do presidente no devido lugar, ao mesmo tempo é uma voz militar interessante. Então, acho que é um personagem curioso e disponível. Se você mandar uma mensagem para ele agora, ele te responde na hora, está sempre preparado para o papo. Um personagem interessante, o general Mourão, mas, afinal de contas, é o vice-presidente, nada mais que isso. E eu estou achando muito interessante a forma como ele se porta, que ele é o antagonista do... Eu ia falar do presidente Jair Bolsonaro, mas não só ele, mas ele e o entorno dos filhos, porque a forma como ele se coloca em relação à imprensa, como você falou, ele atende a imprensa, ele trata bem na conversa e tal, enfim, ele dá, a gente pergunta, ele responde, ele dá as explicações. No episódio Jean Willis, ele se posicionou falando que isso era uma ameaça à democracia. E em várias outras oportunidades, em várias outras coisas, em relação à mudança da Embaixada Brasileira, tudo isso ele sempre se coloca... A questão da aposentadoria dos militares... Ele sempre se coloca numa posição muito como de um estadista. Uma pessoa mais razoável. Ele não está na quinta série, né? Acho que tem uma disputa política aí, né, Mara? Eu acho que o vice-presidente gostaria de ter um lugar executivo no Planalto. Alguma dessas secretarias. Não foi dado esse lugar para ele certamente pleiteou. Ele continua fazendo o seu gabinete paralelo, isso está muito claro. Por exemplo, enquanto o governo, a meu ver, estupidamente hostilizava a China, nosso principal parceiro comercial, ele recebia delegações chinesas, quer dizer, é alguém que tenta se impor dentro do jogo democrático em busca de voz. Então, eu acho interessante essa dinâmica. E outra coisa, eu acho que o grande antagonista, e vou apanhar muito por causa disso, dentro do governo, é o governo paralelo do Paulo Guedes. Isso é outra discussão para a gente ter em outro momento aqui. Quer dizer, tem um governo paralelo virtuoso acontecendo dentro desse governo ainda titubeante, chamemos assim. O Mourão está mais próximo do Paulo Guedes do que do governo núcleo Bolsonaro. Ele me disse que fala com o Paulo Guedes por WhatsApp diariamente. Marina, mas qual é o seu olhar sobre esse primeiro mês e o que vem pela frente, esse próximo mês do início do governo Bolsonaro? É de muita preocupação. Primeiro, pelos retrocessos que nós temos em tão pouco tempo. E segundo, por todas essas questões que aqui foram tão bem relatadas por vocês. Claramente, você já tem vários núcleos dentro do governo. Você tem claramente o núcleo militar, que se coloca de uma determinada forma. Você tem ali, usando metaforicamente a palavra, o núcleo do clã do presidente, o núcleo familiar. Você tem o núcleo político, que mesmo que tenha esse discurso de que foram escolhas técnicas, tem escolhas que são de natureza políticas, refletindo o partido e os aliados do presidente, que sobretudo em relação aos ruralistas, e esses vários núcleos estão numa disputa de poder. E o núcleo econômico, né? O núcleo econômico numa disputa de poder e de protagonismo dentro do governo. Se isso vai ao fratricídio interno, é muito preocupante do ponto de vista dos interesses da sociedade. E mais ainda, quando você faz o diagnóstico de que o vice-presidente e o superministro da Economia estão muito mais próximos do que com o presidente,
Isso é algo que é revelador em menos de um mês. Então, governar um país é você ter capacidade de manejar as diferentes competências políticas, diferentes competências técnicas e liderar o processo. Tanto é que eu sempre dizia, né? O Brasil, para presidi-lo, não precisa de ter nem um gerente, nem sei lá o quê. Precisa de alguém que tem visão estratégica. O presidencialismo de coalizão, que chegou ao presidencialismo de degradação, né, tinha na figura do Fernando Henrique, concorde com ele ou não, alguém que tinha capacidade de liderança, certo? Na figura do Lula, concorde com ele ou não, capacidade de liderança. A Dilma vem e aí não tinha capacidade de liderança própria, de manejar toda essa complexidade, e aconteceu o que aconteceu. Em um mês de governo, nós já estamos vendo aí uma situação que leva a muitas preocupações, além do mérito na questão social, na questão dos direitos humanos, os retrocessos na área ambiental, em relação à questão indígena, todos os problemas que já estão configurados. Senadora, mas ainda é um mês de governo. Deixa eu fazer uma pergunta, provocação, me permita. No governo Lula, que tinha liderança, a senhora não constituiu também uma espécie de núcleo? A senhora não teve em determinado momento isolada na luta que representava? A diferença é que eu não era presidente da República. O presidente mas o Lula, como é que o Lula geriu isso? Ele tinha capacidade, como eu disse, geriu de bem? liderar e manejar as diferentes disputas. Mas ele geriu bem essa disputa? Dentro do governo. Do ponto de vista da questão ética, com certeza não. Senão não teríamos o que aconteceu com o Mensalão, com o Petrolão. Mas, do ponto de vista do presidencialismo de coalizão, tanto ele como o Fernando Henrique, eles conseguiram liderar. E olha que tivemos 2 escândalos. Eu saí do governo em 2000 e saí do Ministério em 2008 e saí do Partido dos Trabalhadores em 2009. Mas já tinha mensalão é de 2005. Em relação, sim, já tinha discordâncias em relação ao que eu fui vendo. Saí em 2009. Agora, o governo Bolsonaro está apenas com um mês. O que eu estou dizendo é a capacidade de você ter visão estratégica, de independente das situações diversas que você tem, né, você liderar o processo. Né? Você não pode ser, como foi o Temer, né? Ele não tinha uma equipe econômica. A equipe econômica tinha um presidente da República. Foi isso que aconteceu. O presidente da República ele tem que ter uma equipe econômica, uma equipe na área de saúde, uma equipe na área de meio ambiente, e é ele que lidera o processo. Afinal de contas, a nossa cultura, infelizmente, é de um presidencialismo arraigado. Eu sou pelo parlamentarismo, lutei por isso, não é? Mas esse presidencialismo de coalizão já virou presidencialismo de degradação e, numa situação de profunda instabilidade, quem paga o preço maior, como pagou com a Dilma, como pagou com o Temer, é a sociedade brasileira. Andreasa, você não acha que o presidente, ele, e principalmente o clã Bolsonaro ali, os filhos, eles cometem um erro quando eles colocam tanto o Mourão quanto o Guedes, ao invés de, por exemplo, de atrair, o presidente poderia ter um grande aliado se atraísse o Mourão para participar efetivamente, que é o que ele quer. O Carlos, se eu não me engano, colocou no Twitter que agora estão dizendo que o mérito é do Paulo Guedes, a questão econômica, do dólar está caindo, da bolsa está subindo e tal, quer dizer... Foi o Eduardo Bolsonaro, ele fez, foi o Eduardo? Ele fez alguma... Falou, todo mundo falava que meu pai não entendia nada de economia, quer dizer, e agora a bolsa está subindo. Daí a reação foi, mas era o seu pai que dizia que não entendia nada de economia. O ministro da Economia foi o pai dele que escolheu. Que bom que ele... Eu acho que tem um choque contratado para médio e longo prazo entre o que eu chamo de nacional desenvolvimentismo, né? Bolsonarista, que é o núcleo fundamental, formador da sua existência política, e o núcleo mais recente, que se juntou até do ponto de vista oportunista, mas com efeitos práticos, dos economistas liberais, da equipe econômica. Esse choque me parece contratado para acontecer em médio e longo prazo. Em curto prazo, eu acho que o Bolsonaro, embora, por exemplo, seja alguém historicamente avesso à ideia de uma reforma como a da Previdência, ele entendeu que o
o protagonismo do Guedes e o triunfo da agenda liberal, pelo menos nesse primeiro momento, é a garantia de funcionalidade do governo dele. É uma relação utilitária mesmo. Fazer a reforma da Previdência, diminuir a pressão fiscal, retomar capacidade de investimento próprio e credibilidade para receber investimentos internacionais, dá chancela, lastro, fôlego para o governo que tem um desenho claramente desenvolvimentista na área de infraestrutura. Então, acho que tem uma relação aí contratada para um desgaste em médio e longo prazo, mas que nesse primeiro momento, e é até uma coisa curiosa, se nesse primeiro momento agora, por exemplo, no primeiro semestre, mas em 2019, a reforma da Previdência, entre outras, for votada e aprovada, esse pessoal vai poder ficar brincando de ideologia no parquinho durante 10 anos. É verdade. Bom, a gente teria tantos assuntos mais para falar. Um último comentário aqui sobre hoje, essa questão do Mourão. claro. Eu acho, na verdade, que existe sim uma pressa em retomar as funções ali em 48 horas, porque eu acho que o Mourão está, de fato, causando um desconforto. Justamente por conta desses posicionamentos que ele teve, dessas declarações que ele deu quando o Bolsonaro não estava e quando também estava no poder. Porque, assim, fazer uma cirurgia do tamanho que ele vai fazer, eu acabei de operar o joelho. E uma semana tomando tanto remédio que você fica, a única coisa que você quer é dormir. Então, assim, 48 horas para reassumir simples, né, a presidência com tanta coisa para ser decidida, eu acho que é um recado. Um tanto precipitado. Então, boa sorte, que ele se recupere, né, rápido. Andreasa, Obrigado. Marina Silva, Obrigada. muito obrigada pela presença de vocês aqui no My News. Muito obrigada pela participação neste programa que foi praticamente inteiro sobre a tragédia em Brumadinho e não seria diferente. Então, obrigada, Mara, obrigada, Marilis também. Na semana que vem nós estamos aqui juntos novamente, porque o Antônio Tabet segue de férias e eu espero vocês aqui então. Inscreva-se no nosso canal, não esqueça. E conte com a gente conte sobre nós, né? Para todo mundo. Um beijo para vocês e até semana que vem. Marina, você escreve poesia? Eu sou muito generosa comigo mesma, eu digo que sim. Porque você fala, teve uma hora que você falou que você... Nossa, parece que você está recitando uma poesia. Então, Obrigada, poxa. Eu gosto. É que a voz quando você falou a voz dessas pessoas que foram soterradas, que espiritam até o céu. Nossa, que construção linda. É muito verdadeira. impactante.